Bom dia, sejam muito bem-vindos, bem dispostos. Hoje nós estamos no dia praticamente extra aqui, né? São 42 no total, hoje é o dia 41 de Uma Vida com Propósitos. E hoje nós vamos falar sobre a armadilha da inveja. E nessa manhã que está começando, nessa manhã de terça-feira, nós queremos clamar ao Senhor que olhe para nós, para cada um de nós, para as nossas necessidades, que o Senhor possa olhar para cada um de nós com o amor dele, que é um amor misericordioso, e derramar sobre nós o teu Santo Espírito, para que cheios do teu Espírito Santo nós estejamos abertos, estejamos bem dispostos a acolher a palavra dele e a acolher a mensagem que hoje ele quer falar ao nosso coração através desse capítulo. Então, dia 41, a armadilha da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14, versículo 30. Fiquei chocado. Descobri que tudo o que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a sua vida se você inveja a vida de outras pessoas. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos, os mesmos 5 propósitos eternos, o modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca cria clones, nunca repete o que ele já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Como vimos nos dias 30 e 31, Deus moldou você distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Também é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, modo de agir, falar e de viver. Gente, é por isso que o Instagram funciona tão bem. Que a gente tem interesse em ver, tem curiosidade em ver coisas sobre as outras pessoas, sobre a vida das outras pessoas. Deixa eu fixar o comentário aqui da Elaine. Bom dia, Elaine. Que bom, Mari, que você tá aqui de volta, então. Com a internet. Tá vendo como que a gente dá valor? Quando a gente fica sem, aí que a gente dá mais valor ainda. Observamos o que vestem, o que fazem e o que possuem. Não há nada de errado nisso. Principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, ao invés de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros. Rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia nos permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida delas. A inveja é um pecado global. Gente, não existe pessoa que não sinta inveja, tá? Quem existiu já passou pela terra, já foi crucificado já. Todas as pessoas sentem. A questão é o quanto você se deleita na inveja que você sente. Talvez você se sentir impelido a pensar, mas eu não sinto inveja. Engano seu. Talvez você não saiba ou não perceba que você sente. A questão é o quanto você se deleita nela, quanto tempo você se permite ficar nela e remoê-la, tá? Testemunhei-a em todas as faixas etárias, grupos econômicos, grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde eu viajei. Por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente e tão famoso? A inveja tira o seu foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida e coloca tudo
coloca-o em tudo o que você não tem. Todas as vezes que você sente inveja, você desvia os olhos daquilo que você foi criado por Deus para fazer. Você se desvia do plano sob medida de Deus para sua vida. A inveja faz a sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, deseja ter o que os outros têm ou fazer o que eles fazem. Todas as vezes que você faz isso, você está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que meu plano para minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para o quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Romanos capítulo 9, versículo 20. A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Os 4 efeitos prejudiciais da inveja. A inveja rejeita a sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais. Nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Gente, tem gêmeos idênticos e a personalidade, as preferências são diferentes, tá? Além da impressão digital, né? Como já mencionei nesse livro, você possui uma impressão digital única e sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que nós somos uma obra-prima de Deus. Efésios 2, versículo 10. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor da nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que nós temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer porque você não foi mais parecido com seus pais, seus vizinhos ou alguma celebridade. É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? A inveja divide a sua atenção. Você não pode concentrar-se em ser totalmente o que Deus quer que você seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que a sua atenção se desvie da obra que eu planejei para ele, não está apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, você deixa de ver o que Deus está fazendo na sua própria vida. A inveja faz com que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. A inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri por que as pessoas trabalham tão duro para conseguir coisas. É porque invejam as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil, é como correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil, é uma vida muito infeliz. Elaine, eu tô distraindo com o que vocês estão escrevendo. Eu sei que vocês estão escrevendo para ajudar, mas eu tô distraindo. Na hora que eu olho para a tela que eu vejo que você escreveu, eu quero ler o que vocês escreveram e eu tô distraindo aqui. Tá? Não precisa comentar todos os trechinhos, não. Que estão grifados em negrito aqui do texto, não. Tá bom? Obrigada. Deixa eu ver aqui. Peraí, eu perdi até onde eu tava. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais,
mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, mais prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não esgote-se tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. Provérbios 23, versículo 4. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Tiago capítulo 3, versículo 16. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é a inveja ou a ambição egoísta. Tiago capítulo 3, versículo 16 também diz que a inveja é a fonte de todas as espécies de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir? Sim. Pode levar uma pessoa a roubar? Sim. A assassinar? É claro. Assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais, e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravo por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por invejar a sua popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque invejavam profundamente. A inveja contamina o seu interior e afeta tudo ao seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja das nossas vidas? A Bíblia nos mostra o caminho. Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com os outros. Este é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda a inveja. Então, gente, parem de se comparar com os outros, ok? Infelizmente, desde o momento que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar. Lembra-se de todas as vezes que você reclamou que o seu irmão ou irmã ganhou mais sorvete do que você? Nós crescemos comparando tudo, aparências, notas na escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, nós comparamos roupas, carro ou a falta de um carro, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. 2 Coríntios 10, versículo 12. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável. Assim como as outras pessoas, assim como todas as outras pessoas, Deus fez cada um de nós único. Estou grifando isso aqui. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas, ou o orgulho ou a inveja. Vou grifar isso aqui também, ó. A comparação sempre leva a essas duas reações, hein? Orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará orgulhoso. Por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. Ei, Rose, bom dia. Seja bem-vinda, também te amo, tá? Seja muito bem-vinda. O que importa não é quem está melhor, mas sim se você está fazendo o que Deus te criou para fazer. Gente, olha que importante isso. Se eu me comparo, eu vou achar quem está pior e vou ficar orgulhoso. Se eu me comparo e encontro quem eu acho que está melhor, eu vou ficar o quê? Invejoso. E isso tudo faz o quê? Me atrapalha também de olhar para o que Deus realmente me criou para eu fazer. Isso também acontece com você. E aí eu pergunto para você, você está aproveitando ao máximo o que você recebeu de Deus? Deus não te julga por talentos que você não possui e nem por oportunidades que você não teve. Ele avalia a sua fidelidade pela forma que você viveu e pelo que você fez com o que você recebeu. Vou grifar isso aqui também.
Lembre-se, Deus não te chamou para ser o melhor do mundo, em coisa alguma. Ele te chamou para ser o melhor que você pode ser, de acordo com a sua formação, experiências, oportunidades e habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que você vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Vai demorar um pouco, mas você vai treinar a si mesmo para focar em outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga para si mesmo: eu não vou seguir por esse caminho, e comece a pensar em outras coisas. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Ao invés de ressentir-se dos outros, regozije-se com eles. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. A segunda parte desse versículo é fácil de ser obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for o seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Deixa eu só atender o telefone ali e já volto, gente. Só um segundo. Voltei. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Como você lida com a promoção dos seus colegas de trabalho? Se você é solteiro, como você lida com casamentos e chá de bebês de amigos? Qual é a sua primeira reação no seu interior ao saber de que algum conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos por que às vezes achamos difícil alegrar-nos com os que se alegram é porque tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharam uma fatia muito grande, talvez eu não possa ganhar muito. Mas a graça de Deus, gente, ela é ilimitada. Há mais do que o suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios 3, versículo 8, ou seja, toda vez que você fica com inveja dos outros, pelo que o outro está conseguindo de bom, é porque você está na escassez. Você está repleto de pensamentos e sentimentos de escassez. Então você acha que aquilo que Deus está provendo para o outro está fazendo com que você perca algo. Ah, tô vendo o outro ganhar, então alguém tá perdendo. Se eu não sou eu que tô ganhando, então porque eu sou a pessoa que tô perdendo. As coisas não funcionam assim em Deus. A graça, a abundância, os celeiros do céu, eles estão cheios de bênçãos de toda sorte para nós. Então, voltando aqui, em Efésios 3, versículo 8, fala das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. Efésios 3, versículo 8. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros, vizinhos invejam vizinhos, colegas invejam colegas, músicos invejam músicos, fazendeiros invejam outros fazendeiros e pregadores invejam outros pregadores. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual você desfruta na sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com os sucessos e com a alegria dos outros. Aprenda a se alegrar com o sucesso e com a alegria dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então você ficará infeliz em grande parte da sua vida, uma vez que ninguém vive apenas de coisas boas. Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo com que se alegrar. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que você tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz: vocês já têm tudo o que vocês precisam. Têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. 1 Coríntios 4, versículo 7. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja, o que for dessas pessoas,
Lembre-se de que Deus nos deu dons especiais que elas não têm. E além disso, eu não conheço o lado ruim de ser como elas são. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza é o que traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza, exceto talvez para vê-la escorregar por entre os dedos? Eclesiastes capítulo 5, versículos 10 e 11. Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que você possui, nunca será feliz com mais. A inveja pergunta: por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta: por que eu? Por que eu consegui tudo o que eu tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? 2 Samuel capítulo 7, versículo 18. Anos mais tarde, seu filho escreveria: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Eclesiastes 6, versículo 9. Deixe-me ser claro. Ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas. Se vêm de Deus, beneficiam os outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar ao máximo a sua vida, criar beleza e ajudar os outros. Mas a inveja envenena tudo que ela toca e impede que Deus abençoe o seu esforço. Porque você faz o que você faz importa muito para Deus. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou no meu coração é quando eu começo a pensar: não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos duvidando, na verdade, duvidando da sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus saiba o que é o melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que eu acuso Deus de ser injusto, eu estou insensatamente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor, porque se eu fosse Deus, eu seria mais justo do que você é. A próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: primeiro, tudo que eu tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que eu estou respirando é um dom de Deus. Segundo, eu não sei o que Deus sabe e eu não consigo ver o que Ele vê. Portanto, eu devo confiar nele. Terceiro, a vida na terra é injusta por causa do pecado, não por causa de Deus. A nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. Quarto, Deus enviou Jesus para nos salvar no dia do julgamento. Quando Ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. E quinto, não foi justo Jesus ter que morrer em meu lugar por meus pecados, mas Ele morreu. Em Mateus capítulo 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar em seu campo. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo salário pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto, mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Mateus capítulo 20, versículo 12. Gosto muito da resposta do proprietário. Amigo, eu não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o dinheiro e vá. O que lhe importa se eu quero pagar a eles o mesmo que eu lhe paguei? Eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com meu próprio dinheiro? Só porque eu sou generoso, você precisa ficar com inveja? Mateus capítulo 20, versículos de 13 a 15. Amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá embora. Mateus capítulo 20, versículo 14.
Em outras palavras, pare de ficar ressentido porque eu sou gracioso com os outros. Seja grato pelo que você recebeu e siga em frente com a sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. Dia 41, armadilha da inveja, ponto para refletir. Não posso cumprir o propósito de Deus para mim se eu sinto inveja dos outros. Versículo para decorar. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Questão para meditar. Em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os outros? Vou deixar vocês com essa pergunta. Se você sentiu no seu coração de compartilhar isso com outras pessoas, faz o seu print e compartilha nos seus stories falando com as pessoas. Amanhã estaremos juntos na live pelo último dia e todas essas lives estão disponíveis no canal do YouTube da Lídia. Vai lá para você assistir a sequência de lives, tem 40 dias de lives para você assistir lá, tá bom? Então vamos lá? 1, 2, 3 e... Pronto! E assim concluímos. E amanhã estaremos juntos, então, para o nosso último dia da jornada Uma Vida com Propósitos. Que Deus abençoe o seu dia. Uma ótima terça-feira para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê pelos stories. Tchau, tchau.